Olá, tudo bem? Seguindo forte no jejum de Daniel. Hoje eu quero falar sobre intercessão. Intercessão é alguém que se coloca entre Deus e uma pessoa, entre Deus e uma causa, entre Deus e uma cidade, uma nação, entre Deus e alguém que está doente. Então, quando você pede a Deus para que Deus abençoe alguém que está com dificuldades, que está doente, que está com problemas psicológicos, emocionais, famílias que estão com problemas, você está intercedendo. Então a intercessão é um tipo de oração, é um tipo de conduta de um cristão que tem amor pelas outras pessoas, que se importa com as outras pessoas. Então uma pessoa que quando vai orar, sempre ora pensando em si, ora por si mesmo, ora pelas suas coisas, ela está usando a oração de maneira egoísta, está usando a oração de maneira privada, no sentido de só se beneficiar com ela, está usando Deus para si, está tentando usar o poder de Deus para si. Embora nós oremos sim por nós, precisamos orar pela nossa vida, por tudo que nos envolve, mas também precisamos orar pelo que Deus se importa. Não só por aquilo que nós nos importamos, mas por aquilo que Deus se importa. Deus se importa conosco, Deus quer sim nos abençoar e nos tirar de situações difíceis, nos levar para lugares mais altos, mas Deus se importa também com as outras pessoas, com a situação de outras pessoas. Sabe, nós temos alguns exemplos de pessoas que são intercessores. Primeiro eu cito na Bíblia. Na Bíblia temos todos os personagens bíblicos praticamente intercederam por alguém, viveram em função de alguém, principalmente em função do povo de Israel. Moisés, por exemplo, foi intercessor do exército de Josué e do exército quando subiu ao monte para orar a Deus enquanto Josué estava guerreando. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos intercedendo ao Senhor, numa conexão com os céus, Josué e o seu exército venciam a batalha. Quando Moisés ficava cansado e baixava as mãos, e então tipologicamente rompia um pouco a intercessão, né, e rompia um pouco com a conexão com o céu, Israel era derrotado. Então, dois homens de Deus foram e levantaram as mãos de Moisés e ele ficou intercedendo e assim o povo de Israel venceu. Intercessão então tem a ver com isso. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou orar por um propósito que Deus tem na vida das pessoas, e nesta intercessão então vai haver vitórias, Daniel também intercedia pelo povo de Deus. Em Daniel capítulo 9, no versículo 17 diz: Agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então aqui Daniel está orando pela restauração de Jerusalém, restauração do templo, restauração da cidade, reedificação da cidade. Naquele montão de ruínas que estava agora a cidade, ele estava orando, profetizando para que se tornasse de novo uma cidade bem bonita, bem habitada. E hoje realmente quando você vai a Jerusalém, a Israel, há cidades bonitas, uma cidade muito linda, Jerusalém. A velha Jerusalém continua com os seus traços e a nova Jerusalém ao redor dela, assim como também Tel Aviv, uma cidade linda, e assim por diante. Depois Daniel diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. E então Daniel entende que a sua oração deve contemplar alguns passos. Então primeiro ele pede para que Deus perdoe. O primeiro passo de uma oração é que Deus perdoe as pessoas, que Deus perdoe seus pecados, porque um pecador, digamos assim, alguém que não tem os seus pecados resolvidos, dificilmente vai ter sucesso na sua oração. Primeiro pede perdão, depois ele pede para que o Senhor ouça, atenda, que o Senhor dê atenção à sua voz, e depois
pede também para que o Senhor venha agir, operar maravilhosamente em nome de Jesus. Estava lendo um livro recentemente sobre uma intercessão que me chocou pelo amor que esse homem demonstrou pelas vidas, por uma pessoa nem conhecida dele, né? Um pai de família liga para Mahesh Chavida, que é um profeta, homem de Deus, que jejuava várias vezes 40 dias durante o ano, e diz que o seu filho foi diagnosticado com um problema sério no fígado, e os médicos desenganaram ele, e um problema hepático sério, e os médicos desenganaram ele. Não sei se era hepatite C ou alguma coisa assim. O que aconteceu foi que Mahesh Chavida começou a orar pela criança, e ele sentiu uma direção de Deus de orar pela restauração de célula por célula desse fígado, célula por célula. E ele foi orando, continuou orando, e não sentia que deveria parar de orar. Ele orou 26 horas sem parar por essa criança. Quando deu as 26 horas, ele sentiu Deus falando: está feito, está pronto. E a criança foi totalmente curada. Então ela foi para o médico de novo para ver. Os médicos disseram: eu não tenho explicação para isso, não há qualquer explicação para isso, o fígado dela está novo. E a criança ficou perfeitamente bem. Isso é uma intercessão. Alguém que gasta mais de 24 horas, 26 horas, ou gasta um bom tempo da sua vida orando em função do outro, até sentir e perceber que o outro recebeu a vitória. Bem, nesses dias, 21 dias de jejum, ore muito em função da sua família, em função de amigos, pela conversão de amigos, para levar pessoas para a célula, para a igreja. Ore muito para que pessoas larguem seus vícios, que elas caiam em si, que todo engano do inimigo em relação à vida delas venha cair por terra, e elas tenham o toque do Espírito Santo, a presença do Senhor e dos anjos na vida delas, para mudar a vida delas, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus, por esse momento. Nós intercedemos por cada familiar nosso, intercedemos, Pai, por nossos pais, irmãos, filhos, intercedemos, Senhor, pelos amigos. Nós intercedemos e nós declaramos, Deus, essa palavra de Daniel: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende, ó Senhor, age na vida dos objetos de nossas intercessões, no nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.